Olá, amigos! É um privilégio mais uma vez estarmos reunidos pelo coração na nossa querida Casa Paulo de Tarso. Mesmo online, tendo a oportunidade de revermos os ensinamentos do Mestre para o nosso aprimoramento. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a discernir e praticar o bem em nossas vidas. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema caridade. Sabemos que o tema caridade, ele é vasto, tem vários na nossa literatura espírita, no nosso evangelho e no nosso livro dos Espíritos. Mas vamos tentar resumir para que possamos compreender um pouquinho mais dessa atitude, desse conceito, desse tema, que é a caridade. A caridade, segundo o dicionário, diz que ela é a virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. É o ato pelo qual se beneficia o próximo e dos desprotegidos. E também temos no Livro dos Espíritos, na questão 886, que nos fala da caridade e amor ao próximo. E diz assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Aí diz, é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, é aquele nosso tradicional BIP. Aí diz mais, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido desta palavra de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmão. Então, a gente vê que esse tema ele é muito abrangente e muito importante, porque ele já nos fala, que fora da caridade não há salvação e que o amor ele está inserido em todas as ações de caridade, por mínima que seja. O importante é a gente começar a fazer e não ficar pensando ou adiando, porque ele pode até ser fácil de fazer, basta a gente começar. E aí nos fala então, que a caridade ela tem dois tipos para ser feito, que seria a caridade moral e a caridade material. Aí a gente se pergunta, qual é a mais importante? Sabemos que todas elas são importantes, mas diz o Evangelho que o moral é mais difícil, que o material seria mais fácil, porque a gente acha fácil doar alguma coisa que nos pertencia, que nos pertence, ou que nós até fazemos um intermediário entre pessoas que querem doar e a quem quer repassar. Então, a caridade material, ela tem a sua importância, porque ela é através de roupas, de comida, de remédio, e ela é necessária. Para quem não tem como se sustentar, ele necessita da caridade, porque
é para conservar, é para manutenção do seu corpo físico aqui na Terra. Então, ela é necessária. E a gente tem que procurar fazer ela de coração e para que não se perca nessa oportunidade. E a moral, ela já é uma coisa assim que não tem custo, que não tem dificuldade em doar, porque é uma coisa íntima da gente. É umas atitudes pelas expressões que apresentamos. Então, a caridade podemos fazer através de um olhar, olho no olho, o ouvir prestando atenção, é um carinho, é uma aceitação da pessoa como ela é, não ficar criticando, não ficar julgando as suas atitudes, sim compreendendo e procurando ajudar da forma possível e que ela compreenda e aceite. Pode ser através de um sorriso, de uma palavra. Então, é muito fácil até de se fazer quando a gente já tem a predisposição. E aí, então, a pessoa que se beneficia dessas caridades, elas necessitam, é porque necessitam disso. E Deus nos dá a condição de praticarmos essas atitudes, porque como vivemos em sociedade, sabemos que há muito o que se fazer um pelo outro. E essa troca é muito importante para ambos, porque ninguém é tão rico que não precisa de uma ajuda e ninguém é tão pobre que não tenha nada que possa dar. Então, a gente tem que procurar sempre fazer aquilo que se apresenta para o momento, aquilo que a gente tem condição de fazer, porque nós já temos também o discernimento que Jesus primeiro diz: amai-vos a si mesmo, para depois amar o outro, ou seja, procurar ser caridoso conosco, para depois então poder termos a condição de repartir essa caridade, sem nos autoflagelar, porque normalmente a gente acha que o que a gente faz ainda é pouco e fica sempre querendo fazer mais alguma coisa pelo outro, mas muitas vezes é aquilo que a gente precisa fazer, é dar aquele pouco, mas continuar dando com bom ânimo e com alegria, para que possa então beneficiar o nosso irmão, e que nós temos que ter muito cuidado, porque a caridade e a esmola há uma grande diferença. A caridade a gente sabe que ela ajuda, que ela assim valoriza a pessoa. E já a esmola, muitas vezes a gente dá por obrigação, ou porque a gente assim está meio coagido em algum lugar, porque as outras pessoas estão dando, a gente também fica querendo dar, e ainda tem aquela mania, né, de julgar, de repente assim, eu vou te dar esses 5 reais aqui, mas vê o que tu vai fazer, né? Fica julgando como que ele vai gastar e fica pensando, será que ele vai fazer bom uso, vai comprar alimento ou outra coisa desnecessária? E aí então nós já estamos aí criando um julgamento, e isso Jesus não quer, porque ele diz que a caridade é uma fração de amor, então é de desprendimento, é dar sem olhar a quem, e não ficar julgando e muito menos esperando o agradecimento, a gratidão. Porque se a gente for fazer a caridade com barganha para ostentar, para se manifestar perante a sociedade ou perante os colegas, os vizinhos, essa caridade ostensiva não tem valor para Deus, para Jesus, que veio nos ensinar que não saiba a nossa mão esquerda o que está dando a mão direita. Então, a gente tem que ter cuidado para fazer a caridade de dentro do coração,
com compaixão e com a intenção realmente de ajudar o teu semelhante. Porque a gente sabe, né, que a lei diz que toda ação tem uma reação. De repente, quando a gente vai fazer a caridade, principalmente, se pôr no lugar daquele irmão que está recebendo. Como nós gostaríamos de receber uma doação? Já pensou se estamos fragilizados, estamos realmente com fome, com necessidade, e aí vem uma pessoa e joga alguma coisa em cima da gente dizendo, tô te dando aqui, vê se faz bom uso esse dinheiro, essa roupa. Não, depois que passa das tuas mãos, que até eu acho uma atitude tão bonita, né? Aquela que tu leva a mão, né? Fechada com algo dentro e tem uma mão ali esperando aquilo que tu vai dar. E aí tu larga naquela mão com carinho para que faça bom uso, porque com certeza quando tu volta com a mão, ela está cheia de bênçãos divinas, te valorizando a tua atitude. Jesus está contente contigo, teu espírito protetor que está ao teu lado também, porque tu está pondo o amor em ação através da caridade. E aí nisso, né, me lembra de um livro que a gente está estudando aí na quarta-feira, que é o Ave Luz. E na página 359 tem uma passagem que fala a caridade por Judas Iscariote. Quando a gente ouve falar em Judas, né, a gente logo lembra quem foi ele. Foi aquele discípulo que traiu Jesus, né? Que ele não tinha muito valor, assim, né? Porque traiu Jesus. Então é a primeira coisa que a gente lembra dessa atitude quando ouve esse nome. Mas nesse livro, Ave Luz, narra, são as histórias de reuniões íntimas de Jesus com os discípulos. Então Judas decidiu que queria fazer uma transformação na sua vida, que era a prática da caridade. E aí ele começou a trabalhar, botou a mão na charrua e começou a trabalhar ali no seu meio. Ele começou a ouvir e aconselhar as pessoas necessitadas. Ele começou a fazer doação de roupas. Ele começou a dar assistência para aquelas pessoas ali da sua região. E aí, nisso, os outros colegas dele, os outros discípulos, né, viram com afeição aquela bela transformação que estava acontecendo. Ele estava tendo propósito no seu projeto. E se admiraram, né, ficaram muito felizes por ele. Mas nisso ele resolveu que aquilo ali já não bastava, de repente já não era tão necessário aquela ajuda dele. E ele então resolveu querer estender a sua caridade em outra cidade. Só que ele já não estava preparado para isso. E ele falhou na sua missão. E nessa atitude de querer mais, de repente, o que não podia atender, ele foi sofrimento, tanto para ele que sofreu uma decepção, um remorso, e também uma decepção aos demais, que foi o necessitado e a pessoa que queria ajudar o necessitado. É uma história muito bonita, narrada, mas ali mostrou que Judas, né, apesar de ter falhado nesse projeto, ele pensou até em desistir. Mas aí, como ele convivia com Jesus, recebeu o incentivo através do mestre. E se queixou que era muito difícil a prática da caridade. E aí o mestre disse assim, não é difícil não. Desde que a gente não seja muito entusiasta e nem muito acelerado, que vá ao seu tempo e que faça o que tenha condições. E porque toda a tarefa da caridade, ela tem que ser feita com calma, com amor, para que tu possa não ofender a pessoa que tu está querendo ajudar. Então isso aí nos lembra, né, que
aquela atitude do óbolo da viúva. Aquela mulher, ela não tinha muitos bens, ela tinha o mínimo, que dependia até para seu sustento, mas ela doou tudo que tinha, porque ela tinha fé, tinha esperança. E aí aquilo ali foi muito interessante, porque a maioria das outras pessoas só dariam se não necessitasse tanto, se estivesse sobrando, porque a gente sabe que da mesa de um rico sobra tanta coisa que poderia sustentar um pobre. Então a gente sabe que muitas pessoas, quanto mais tem, às vezes é mais difícil de praticar a caridade. Mas nós nascemos para isso e é este conceito que Jesus veio nos passar, que fora da caridade não há salvação. Então nós temos que prestar bem atenção que isso é uma tarefa que interessa muito a Jesus, que é o nosso encarregado, nosso responsável pela nossa elevação ao Pai. Porque Deus confiou essa missão a Jesus, né? De fazer o resgate de todas as ovelhas dele, e nós vamos atingir o objetivo de sermos igual a Jesus, em bondade e aprimoramento, e com os vícios todos sanados. Vai demorar, depende das nossas atitudes. Então, a prática da caridade é um dos passos muito importante. E aí, então, a gente, para entender melhor, né, compreende que essa atitude de Judas, ela foi precipitada e ele se deu mal, porque não cumpriu a sua tarefa. Mas Jesus não o condenou. Pelo contrário, incentivou e disse para ele que era para ele continuar a sua caminhada devagar, mas que não desistisse nunca. E assim também ele espera de nós. Porque fazer a caridade material, muitas pessoas acham que é dar o que não vai mais aproveitar. Mas como ali aqueles conceitos que tem, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que ele é muito cheio, né, de itens que fala sobre a caridade, a diversidade que tem do tipo de caridade e o quanto Jesus espera, pelo menos um das práticas de que está aqui no Evangelho. E aqui nas instruções dos Espíritos, que diz que é da caridade material e moral, ele diz que devemos amar-nos uns aos outros e fazer ao outro o que queriam que o outro nos fizesse. Então a caridade não é simplesmente eu querer fazer a limpeza no meu roupeiro ou dar aquilo que está me sobrando. A verdadeira caridade que ele espera é aquela de dividir o pouco que temos. Mas aquilo que vamos doar, mesmo sendo usado, pode ser útil, que não serve mais para um, com certeza vai servir para outro. Mas a gente tem que ver que nós não estamos dando esmola, que nós não estamos botando coisa no lixo e que nós estamos repassando ao nosso semelhante e que nós temos que nos pôr no lugar dele na hora do recebimento. Gostaríamos de receber uma roupa estragada, que não desse um sapato, um pé só, se nós temos 2 pés? Então nós temos que pensar muito bem nesse tipo de caridade que estamos a praticar, que não é dando o que está nos sobrando, e sim dividindo aquilo que o outro também vai necessitar, que vai usar e fazer bom uso. Mas isso não nos cabe julgar se vai ou não fazer o bom uso. Este é o problema dele. O nosso problema é doar de coração, pois sabemos que é o amor que está falando mais alto ali. E aí, se reportando então para os tempos atuais, né? Neste período de pandemia que passamos aí,
mais de 2 anos, a gente viu que ela aglomerou-nos dentro de casa, prendeu-nos dentro de casa, e com isso aconteceu alguns malefícios. As pessoas ficaram ansiosas, ficaram deprimidas, ficaram nervosas, e aí com isso começou a descambar até para a violência e para outras doenças psicológicas, e isso aí foi bem complicado e foi muito divulgado em todo o mundo. Mas, por outro lado, ele também nos forçou a nos aprimorar na tecnologia, a desenvolver nossa inteligência para as novidades. E também uma das coisas que a gente notou é que, como desencadeou também a caridade, quantos grupos se uniram para fazer a caridade para os nossos irmãos necessitados. Quantas marmitas foram entregues, quantas roupas, quantos atendimentos psicológicos, até assim oferecendo ajuda para a higiene pessoal, para as pessoas que estavam desesperadas e que de repente parou até de receber o carinho, as condições de desempenhar alguma função para o seu sustento, então ficaram muito na dependência da caridade dos outros. E houve grandes manifestações, os grupos para tudo, para todas as necessidades que havia no mundo. E aí a gente fica pensando muitas vezes, né, que a gente está no conforto do nosso lar e que temos, né, as nossas necessidades supridas, e pensamos assim, quando vemos uma campanha grande, principalmente para fora do país, como esses movimentos assim da Unicef, do Projeto Rondon e outros projetos grandes, a gente fica imaginando, isso sim que é caridade, como eu gostaria de fazer isso, era isso que eu queria fazer lá, ajudando aquelas pessoas lá da Etiópia, que estão assim, já mostram no próprio corpo, né, as suas deficiências. Mas não é isso, não precisa disso. O pouco que nós fazemos é o bastante para uma pessoa necessitada. E Jesus sabe das nossas condições, porque Ele não dá fardo pesado que não possamos carregar. Ele quer que nós não sejamos que nem os Judas, que queremos fazer o projeto maior da nossa capacidade. Então nós temos que ser primeiro caridosos conosco, saber a nossa condição, se temos ou não, porque a oportunidade, a boa vontade pode aparecer, mas será que eu vou ajudar ou vou atrapalhar? Será que eu vou proceder que nem o Judas, que deixou se influenciar pela sua necessidade física e psicológica que ele apresentou quando foram pedir ajuda para ele? Então, aí, em vez de nós estar ajudando, nós estaremos, então, nos complicando, nos comprometendo e causando, então, em vez da alegria, da solidariedade, nós estaremos então magoando o nosso semelhante, deprimindo ele com o não atendimento. Então, por isso, é muito importante nós sabermos o nosso lugar e sabermos também que somos importantes com o mínimo, pois não é o oceano feito de gota por gota? Então, por que não? Nós não podemos começar devagarinho, mas com persistência, com paciência e principalmente com amor pelo nosso semelhante. E aí então, né, para terminar, na evangelização nós temos uma música que ela representa bem esse tema.
Eu acho ela muito bonitinha. Só que eu não posso cantar, porque senão eu espanto vocês daqui, né, com a minha voz. Mas ela diz assim, ó: a caridade é uma flor no jardim do mestre a perfumar. Aquele que é bom e que sabe amar, o perfume bom vamos espalhar. Fique com Deus e muito obrigada pela oportunidade e pela paciência.